Arte e psicanálise. A função da arte em tempos de pandemia. Bom, pessoal, obrigado a quem está conectado, me assistindo, né? Gostaria de agradecer e agradecer também o convite da Virtuarte para participar desse evento, né, tão importante nesse momento. Eu vou falar um pouquinho sobre arte, porque é um assunto muito abrangente, né? Há vários tipos de artista, várias linguagens artísticas. Eu vou falar um pouquinho só sobre essa história de isolamento que estamos todos nós, né, sofrendo com isso, né? E algumas linguagens de arte que sofrem mais, menos. De qualquer maneira, estão todos passando por isso, né? Essas pandemias, elas foram representadas na história da arte de várias maneiras. Vários artistas representaram ao longo do tempo as pandemias. E alguns foram vítimas delas, né? Todo mundo conhece, pelo menos já ouviu falar, né, daquelas pinturas do Bosch, com aquelas pestes terríveis que ele apresenta. Ali ficou gravado, acho que na humanidade, a figura da morte, aquele esqueleto, né, com a foice na mão, ceifando vidas, tal. Naquelas pinturas você sempre vê a questão do isolamento, como deve ter sido difícil na peste negra, que aconteceu no meio do século XIV. O auge dela foi em 1350, só para situar um pouco no tempo. O auge. E como não havia muitos registros, não havia quase estatística, e nem médicos, né, como hoje, a gente calcula que tenham morrido entre 70 e 200 milhões de pessoas. Esse número é incerto. Mas, enfim, 1/3 ou 1/4 da Europa foi dizimado por essa peste. E alguns artistas viveram, e isso acontece muito na arte. Alguns artistas representam as pandemias, aparecem no trabalho deles, e outros não. Com as guerras também, né? Com essas grandes tragédias mundiais, alguns artistas até se dedicam a isso, e outros não. Eu dei o exemplo do Bosch, que tem ali uma figurinha que sempre aparece, que são algumas figuras com o bico comprido. Esses eram os médicos da época, que não tinham formação de médico, né? Às vezes era até o vendedor de frutas, que às vezes sabia ministrar algum medicamento e tal. E eles ficaram muito perdidos na época. Aquele bico, na verdade, que é um bico imitando pássaro grande, era um lugar que eles colocavam algumas flores secas para poder atender as pessoas e evitar o cheiro. Ao mesmo tempo, eles achavam que não iam ser contaminados. A peste negra começou também vindo do Oriente, né? E quarentena surgiu exatamente em Veneza, né? Supõe-se que tenha sido ali, porque os navios faziam quarentena antes de descer de vir do Oriente, com aquelas sedas, tudo, né? Então, esse espaço de 40 dias antes de desembarcar surgiu em Veneza. Agora a pergunta, né? Não tinha vacina, até hoje a gente tem poucas, né? Falar nisso. Não tinha vacina na época. Como é que acabou esse negócio, sabe? Como é que acabou essa pandemia? No início a transmissão foi a pulga que se hospedava num rato, né? Agora, imagina as condições nada higiênicas da época, né? Milhões de pessoas vivendo ali, naqueles lugares apertados e tal, sem nenhuma higiene na época. E a transmissão foi rápida. Então, eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam o que fazer para debelar aquilo. Não tinha tratamento, não tinha nada. Como que acabou essa peste tão grave, ou mais do que a gente está vivendo hoje, né? Eu fiz essa pergunta e fui pesquisar como é que acaba um negócio desse, porque como começou a gente já sabe. As pessoas começaram, depois de alguns anos, 5 ou 6 anos, a se fechar, se trancar em casa. Elas se trancaram e isso foi reduzindo a questão das aglomerações e da transmissão do vírus, que passou a ser como a da pandemia atual, pelo ar. Tá? Então, esse conselho que está sendo dado, repetido várias vezes, para evitar aglomerações, é a maneira que descobriram para evitar a disseminação do vírus. Isso foi em 1350, tá? E é uma das grandes soluções de hoje, né? Apesar da vacina. Então, eu estou colocando isso
Porque alguns artistas pintaram, como o Bosch, e outros foram vítimas dessa peste, que continua até hoje. Né? Ela foi só controlada e reduzida. Existe peste negra, casos no Peru, alguns surtos dessa epidemia até hoje. O famoso Tiziano, pintor, grande Tiziano, um dos maiores pintores da humanidade, ele morreu de um surto de peste negra 100 anos depois, mais ou menos. Né? Bom, e na história toda da arte, vocês vão ver vários casos disso e representações dessas tragédias. Por exemplo, aquelas cenas macabras que o Bosch e o Bruegel fazem, depois o Goya vai fazer em cerca de 1800, né? São bem conhecidas, aquelas cenas de bruxaria e tudo. Né? Depois vocês vão ver a representação de artistas nas guerras. Né? Você vê Guernica de Picasso representando uma tragédia humana. Né? E há artistas que é engraçado, artistas que passam pelas pandemias sem sofrer nada disso. Você parece que não foram afetados, porque eles continuam fazendo o mesmo tipo de arte, procurando a mesma pesquisa, independentemente do que estava acontecendo. Isso acontece hoje, nem todo artista usa como tema a tragédia humana. Tem grandes, né, como Sebastião Salgado, que é mostrando os êxodos e tal. Mas existem artistas que, como Morandi, que durante a Segunda Guerra ele saía do ateliê, ia fazer gravura lá numa escola e voltava a guerra toda. Quer dizer, ele não usou a guerra nem como tema, né? E também não parece que foi pouco afetado por ela, apesar de estar acontecendo ali em volta. Né? Então isso é comum. Hoje em dia também, se eu for falar de arte, eu sou pintor, tá? Eu conheço alguns pintores. Mas a coisa é muito complicada, porque existem várias linguagens dentro de arte, umas foram mais afetadas e outras menos pela pandemia. Né? Por exemplo, antes da pandemia houve olha, quando eu falo, por exemplo, de África, a pessoa imagina um país, é um continente, com 54 países, se eu não me engano. Quando você fala de índio, a nação indígena é muito mais amplo, são 180 e tantas nações indígenas só no Brasil. Quando você fala de artista, tem uma variedade incrível, como tem das pessoas, de classe social e também de formação, de tipo de trabalho. Né? Olha, você ouve na televisão agora, no meio da pandemia, o Fique em Casa. Isso não é só para os artistas, para as pessoas. Você fica em casa é uma questão geral. Só que ela não funciona da mesma forma para todos os artistas, que alguns precisam, por exemplo, da rua para trabalhar, e não funciona da mesma forma entre as pessoas. Vocês imaginem um Fique em Casa numa comunidade que tem 2 cômodos e moram 2 famílias ali. Imagine se a pessoa pode ficar. Então, ela atinge de maneira diferente os artistas, assim como atinge as pessoas ricas e pobres. Pessoas ricas moram em mansões, têm muitos recursos. As pessoas mais pobres, né, elas vivem apertadas. Olha, 20% a 30% das habitações em favelas, elas têm 20 metros quadrados, imagina isso. As mais mansões são 75 metros quadrados. Isso é uma pesquisa feita no Rio de Janeiro. Então, você tem ideia do que... E entre os artistas também. O cinema, por exemplo, o cinema ele vem se reinventando desde o aparecimento da internet. Primeiro caiu o público, diminuíram as salas de cinema. Né? E agora você senta no sofá e assiste dentro da sua casa. Isso já antes da pandemia. Já estava vendo essa transformação grande, né? Essa reinvenção que chamam hoje. A questão do cinema, a mesmo da música também, teve que se inventar de várias maneiras. O CD é uma coisa do passado, o vinil, CD, já são coisas do passado. Tá? Tem outras maneiras de você... por exemplo, no cinema, streaming, essa transmissão que não carrega e tal. Então isso mudou. Agora, algumas das linguagens, a linguagem do cinema está se reinventando, a da música também. Quem está sofrendo muito? Os artistas de teatro, né, que precisam do contato direto com o público, e também o pessoal das artes. Né? Os museus estão tentando, eles digitalizam o acervo, passam para as pessoas e tal. Agora, tem uma coisa assim, muitos artistas no Brasil não vivem de arte, e tem uns que dependem de arte.
Então, muitos artistas plásticos, inclusive, eles têm outras ocupações, né? E a arte passa a ser uma coisa secundária, né? Enquanto que outros vivem exclusivamente disso, tá? Você pensa em artista, você pensa o pintor lá tranquilo no ateliê, né? Mas pensa que há artistas de várias classes sociais, tá? Assim como há várias pessoas, artistas de rua, que você imagina agora. Como é que está o pessoal de teatro? Sem contar com o número de técnicos que trabalham em volta desses artistas. É um número muito grande. A maioria está sem ocupação, sem emprego, né? E sofrendo ainda com esse desgoverno que está aí, que não ajuda em nada. Pelo contrário, ataca tudo que é cultural, diretamente e escancaradamente, né? Então, você está vendo que está sofrendo por todos os lados o artista sem recursos para isso. Porque ele depende, olha, até há pouco tempo a gente já falava na arte, as instalações que vocês conhecem, né, como um lugar de participação direta da pessoa com o objeto. Ela entra dentro da arte, desde o neoconcretismo, com Elliot Sica, Ligia Clark, dos bichos, de participar diretamente do objeto artístico, né? Isso é impossível hoje, impraticável. Então parece que voltou um tipo de arte, de certa maneira, contemplativo, né? Agora, qual a importância, eu estou falando de arte, né? Qual a importância de arte num momento de pandemia? É imenso, sabe? As pessoas estão dedicando, pelo menos estão fingindo que estão lendo mais, estão comprando mais livros, né? Ou deixando pela internet, tendo mais tempo para se dedicar à literatura, que não mudou muito, né, na sua essência, a não ser quando ela vai trabalhar a própria linguagem do universo digital. Então você está vendo que as artes já tinham uma importância que as pessoas geralmente não veem, não consideram, né? Tem um poema do Vinícius maravilhoso que ele fala, né, que é o Operário em Construção, que tudo foi feito pelas pessoas e a arte está em todo lugar, ela está em todos os objetos que você vê. Tem sempre um artista anônimo trabalhando atrás numa tecelagem, trabalhando... Porque o artista não é só aquele que vai fazer a arte, expor no museu e tal. Existe uma hierarquia do objeto artístico, tá? Tanto o que a gente chama de uma obra como a Capela Sistina, quanto uma história em quadrinhos. Existe uma hierarquia aí, tá? De valor, do que é arte, a diferença entre arte e artesanato, que é muito difícil você diferenciar, né? Onde termina um, começa o outro e tal. Agora, eu estou falando isso porque tem a hierarquia dos artistas, tem artistas e artistas, né? Mas a modalidade, qualquer modalidade de arte hoje é essencial na vida da pessoa. Qual é o cidadão que não fica o dia inteiro em casa, ou quando trabalhava fora, ele chega em casa, ele deita, ele quer ouvir um som, para ele relaxar, para ele transcender o real. Na verdade, o que a arte propõe é que o artista saia e entre num outro universo parecido com o sonho. Quando você vê um quadro, você viaja nele, você entra, né? Teve um escritor no século XVIII, quase XIX, chamado Xavier de Maistre, em francês. E se escreve maistre, não é mestre. Ele teve um isolamento de 42 dias, porque ele fez um duelo e como ele era militar, ele foi obrigado a ficar 42 dias em prisão domiciliar. Então ele escreveu um livro de 42 capítulos que chama Viagem ao redor do meu quarto, em volta do meu quarto. Então ele viu como pode ser criativo, você também, isolado, fazer um trabalho quando você se propõe, né? Olha, para mim, como artista plástico, não mudou muito. O que muda é que eu não estou viajando nada, zero, não estou saindo, não estou podendo ver museus, mas eu sempre tive, como pintor, uma atividade muito voltada para dentro. E eu me espantava, quando eu morava em São Paulo, perto do Shopping Ibirapuera, eu via pessoas que todo dia iam ao shopping, ou seja, uma vida voltada para fora. Isso é uma das coisas que estão mudando. Talvez as pessoas assim, que não são artistas, ou que, né, comecem a cultivar de uma maneira melhor a vida interior. A vida interior. Mesmo assustado com essa possibilidade de não ter um futuro, que é o que está acontecendo agora, né? Mesmo que seja para refletir sobre
a vida e a morte, que está tão presente em cada um de nós, né? Todos nós estamos vendo isso diariamente, sabe? Então, são momentos que também tem um lado, no meio de toda essa coisa, tem um lado que é positivo, que é levar as pessoas para dentro. E a arte é isso. Ou ela te leva para um outro mundo, né? Ela faz você sair da realidade que sempre foi muito dura, não é só para todo mundo, sem exceção. Ela faz te transportar para um outro universo, né? E também você começar a pesquisar que existem coisas além do que você via no seu dia a dia, né? Então eu acho que tem sempre um lado positivo nessas coisas, tá? O pintor Paul Gauguin pintou uma obra, todo mundo conhece o Gauguin, né? Está até na música do Caetano, toca na televisão o tempo todo, que esteve na Baía de Guanabara. A obra máxima dele é um quadro que tem o seguinte título, que eu acho que são as 3 perguntas fundamentais do ser humano quando ele sai da futilidade, né? As 3 perguntas que as pessoas devem estar se fazendo no momento de pandemia. De onde viemos, o que somos, para onde vamos? São as 3 questões mais fundamentais do ser humano, tá? Quem nunca pensou nisso, eu acho que seria um bom momento para pensar, tá? E torcer para que essa vacina chegue logo, né? E que esse estado de suspensão que a arte causa, não é suspeição, isso foi ontem, suspensão que a arte pode provocar, né? Vem ajudar as pessoas a suportar esse período, tá? Eu penso assim, ok? Muito bom, Nelson. Olha, nós temos vários comentários aqui, viu? Muita participação, alunos seus, grande mestre Nelson Scrense. E agora, Tatiana, um abraço, olha aqui. Eles podem fazer perguntas aqui também que a gente repassa. Agora, Tatiana Assad. Boa noite, vocês conseguem me ouvir aqui, assim, com a máscara? Tudo bem? Então, boa noite a todos, a todas, a todes. Muitíssimo obrigada por essa possibilidade, por esse encontro. Agradeço o convite, agradeço a participação dos ouvintes e agradeço a possibilidade de conhecer o Nelson e a Vanderleia também, pessoalmente, agora, embora com esse distanciamento tão necessário e tão importante. Bom, então vamos pensar um pouquinho aí, eu vou pegar um pouco a carona na fala do Nelson, a partir de algo que ele trouxe e vou expandir a minha fala, inclusive eu vou fazer algumas recomendações aí para quem se interessar pelo tema, né? Mas vou partir de 2 pontos. Um dos pontos é o que a pandemia tem nos produzido, né? E enquanto solidão, e o que ela pode nos produzir enquanto solitude, né? Vou fazer essa diferença e vamos pensar por quê, né? Bom, não é a primeira vez que vivemos tempos sombrios, né? No entanto, sabemos muito bem que este tipo de sombrio vivemos pela primeira vez nós, né? Essa sociedade vive isso como uma novidade e de um jeito muito cruel que nos produz confinamentos, nos produz isolamentos e distanciamentos sociais, né? E isso tem efeitos caríssimos às nossas vidas, né? Quais são esses efeitos em que estamos recolhendo no nosso cotidiano? Bom, a solidão, o aumento dos casos de depressão, as melancolizações, os índices altíssimos de suicídio, de violência doméstica, de maus tratos. Bom, e aí vocês podem me dizer, Tatiana, mas isso já acontecia. Sim, isso já acontecia. Aliás, isso já vem acontecendo há muito tempo. No entanto, a diferença é que a situação, ou esse momento em que estamos todos confinados, isso potencializa aquilo que já vinha acontecendo. Então, essa situação de estarmos entre 4 paredes, impedidos de uma vida dita normal, né?
isso potencializa tudo que já vinha acontecendo. Então, os números cresceram, eles mostram e nos demonstram a cada dia o quanto o corpo sofre. Então, esse processo de horror que passamos agora é um sofrimento especialmente do corpo aprisionado, do corpo doente, do corpo que morre, do corpo impedido de se movimentar. Então, essa tem sido a maior dificuldade e dureza quando a gente pensa em saúde, especialmente em saúde mental. Então, a nossa saúde como um todo, e particularmente a saúde mental, tem sido muito afetada. A nossa, eu digo porque todos estamos incluídos, como o Nelson bem trouxe, é uma situação específica, que não são alguns que estão mergulhados nisso, mas todos nós, cada um e todos, falamos do mesmo ponto. Se a gente for pensar em relação aos consultórios, os consultórios cresceram muitíssimo. Muitos casos, muitos problemas que a gente tem no nosso país e tem no mundo, eles são advindos de crises econômicas e políticas, e aí geram problemas mais graves. Nesse caso em particular, a gente tem uma inversão disso. O corpo que gerou a crise do corpo, no corpo, gerou um problema econômico, político, etc. E aí por diante. Bom, então, chegamos a um primeiro ponto, que temos uma crise, que é uma crise do corpo. O corpo em falência. E o que a gente faz com esse corpo em falência? Então, vamos só fazer um parênteses também para pensar, e eu vou entrar logo depois com a questão da arte, mas pensando um pouco, desvirtuando da arte ainda. Esse isolamento, ele afeta a todos, como eu disse, mas, sobretudo, eu queria pegar o paradigma, a juventude. O quanto os jovens estão sendo amarrados, estão tendo um sofrimento gritante por duas questões prioritárias. Uma delas que é o impossível do laço social. O impossível... Bom, a criancinha tem lá a família como sua representação maior, e aí ela entra no universo, na cultura, pela escola, pela igreja, pela rua, pela comunidade. O jovem, ele se afasta da família para fazer esse investimento que era dado até então ali naquele pequeno núcleo. Ele se afasta da família e ele investe no mundo. Então, ele investe de uma maneira gritante no mundo e vai fazendo os laços amorosos, os laços sexuais. Bom, e numa pandemia o que acontece? Eles estão impedidos completamente de destilar sua sexualidade. Sexualidade não é sexo, é também sexo, no entanto, não só sexo, mas diz respeito ao movimento, ao gesto, ao amor, ao encontro, ao desencontro, à própria aprendizagem. Então, eles não têm como, de fato, investir em outros objetos, a não ser neles próprios. Então, a gente está tendo uma crise bem fundamental e bem importante, que é essa crise do laço social. Então, primeira coisa, não podem sair. E a outra coisa, eles são mergulhados numa velocidade estonteante, que é a velocidade da internet. A internet vai trazendo para cada um uma rapidez, então você clica e, de repente, você fala com o cara que está no Japão, isso é maravilhoso. No entanto, você clica e só clica e continua clicando, então você não fala com quem está ao seu lado. Essa crise já vinha acontecendo, no entanto, agora ela é muito maior, porque os adolescentes, e todos nós, mas os adolescentes, como eu peguei como paradigma, os jovens adolescentes vivem exclusivamente dessa relação com um aparelho que é o computador, que é o seu celular, que é, enfim, qualquer um, e eles não sustentam nenhum laço. Então, me parece que estamos diante de uma questão muito séria, que não sabemos quais serão os efeitos, só vamos poder colher daqui a alguns anos,
Esperamos que possamos sair da pandemia, então depois da pandemia vamos poder dizer, mas estamos tentando pensar o que acontece, como cada um tem sido afetado nesse tempo de horror. Bom, existem vários, como o Nelson trouxe, vários momentos de horror que a sociedade passou, vários artistas que responderam aos tempos de guerra, aos tempos endêmicos, aos tempos pandêmicos, né? Mas eu gostaria de ressaltar um deles em particular, do século XIX, virada do século XIX para o século XX, que é o Paul Valéry, que escreve durante a guerra e pós-guerra, e tem um texto em particular dele que eu trouxe, eu gostaria até de mostrar para vocês, e depois eu vou fazer algumas menções, que é esse livro A Alma e a Dança, que é um texto de 1921, e esse texto é um banquete, então ele faz uma menção ao texto clássico do Platão, que é o banquete de Platão que se fala do amor, e aqui são alguns filósofos reunidos, em especial o Eryxímaco, o Fedro e o Sócrates lança uma pergunta, e a pergunta é: o que fazemos? Ele pergunta para o Eryxímaco, ele diz: bom, já que você é médico e repleto de medicações, embora sabemos que os medicamentos não dão conta de tudo, um parênteses, lembramos que a nossa civilização a cada vez mais busca a medicação como se fosse um apaziguamento das suas dores, e aí quando sai a medicação, a dor grita, né? Bom, mas isso já acontecia em tempos gregos, imagina agora essa potencialização. E aí o Sócrates pergunta para Eryxímaco, afinal, o que é possível fazer para sair do tédio? Por que eu escolhi essa passagem? Porque o tédio é uma das palavras mais usuais nessa pandemia. Eu não aguento, eu estou entediado, está insuportável, eu estou explodindo, eu vou matar alguém. Eu não aguento meu filho, meu marido, não aguento minha mãe, eu quero estrangular todas as pessoas. E, de fato, todos estão vivendo isso porque a gente não tem o intercâmbio dentro e fora, não tem alternância público e privado. A gente só está vivendo no universo privado. Exatamente. E é insustentável. Bom, mas o Sócrates tem uma sacada genial. E é isso que eu queria convidá-los para pensar junto comigo e com o Nelson, que me parece que conversa muito bem com o nosso tema. Então ele pergunta sobre o tédio, o que eu faço diante do tédio, e ele mesmo responde mais adiante nesse diálogo com o Fedro e com o Eryxímaco, e ele diz: diante do tédio, desse tédio absoluto, paralisante, é preciso que, de alguma forma, estejamos embriagados. Bom, mas embriagado do quê? Né? E aí ele diz: duas formas possíveis de embriaguez são o amor e o ódio. No entanto, o que nos vai retirar desse tédio absoluto é o ato. Bom, vou ler o parágrafo para vocês, acho importante, para eu não ser leviana com o texto. E aí ele diz assim: bom, o que vai nos tirar do grande tédio é a embriaguez causada pelos atos. Nossos atos, eu estou tirando e pondo aqui por causa da máscara. Nossos atos, e singularmente os atos que põem nosso corpo em agitação, podem nos introduzir a um estado estranho e admirável. E o estado muito mais distante desse triste estado em que habitamos deve ser aquilo de mais ilícito e imóvel que podemos imaginar. Há pouco, o ato. Bom, por que eu li essa passagem desse texto para continuar nossa conversa? O que ele está querendo dizer com o ato? O ato que o Valéry está trazendo aí como salvador do tédio, dilacerador do humano, é o ato artístico.
arte, a palavra arte, na sua acepção, né, na sua etimologia, significa modo de fazer. E o Nelson pode me corrigir se eu estou excedendo ou se eu estou elucubrando nisso, né, mas arte é modo de fazer. Então, o que a gente tem na história da arte é que, em princípio, a arte surge como uma fazeção, como uma fazedura recorrente. Assim como os agricultores chineses, por exemplo, que aravam a terra, e esse gesto de arar a terra era considerado arte. O médico Erixímaco, por exemplo, na Grécia Antiga, era considerado um artista, porque ele tinha um modo de fazer. O que a gente foi tendo ao longo dos séculos e milênios foi justamente uma metamorfose dessa concepção do modo de fazer arte para escolas de arte, para modos específicos de fazer arte, né? Para modos, eu diria, normativos de fazer arte, né? E aí eu resgato essa ideia justamente para poder pensar como é que então nós, hoje, pandemizados, portanto mergulhados no horror que nos coloca diante do tédio, podemos extrair algo desse tempo. Ou não é nem extrair algo de bom, que a gente ainda não sabe, né? Mas é como é que a gente pode extrair algo para que, de fato, a gente não mate um ao outro. Porque eu acho que esse é o ponto maior desse percurso pandêmico, né? Dessa energia visceral, dessa energia corporal posta nos nossos movimentos, que não tem alternância. O que a gente faz, então? Talvez a gente tenha que pensar, reconstruir preceitos artísticos, reconstruir modos de fazer. Em francês a gente diz savoir-faire, é saber fazer isso, né? A fazeção. E aí também eu os convido para pensar, e acho que numa ideia que eu acho também muito preciosa, que vem da pintura chinesa, de uma pintura em específico que chama-se Chitao, né? E os pintores Chitaos, eles dizem que quando eles estão pintando, a extensão do seu braço e o pincel, eles conversam como se fossem um único instrumento. Então é como se a pintura se pintasse neles. Né? O traço, o pincel e o braço fazem a mesma conversa, ou seja, é o modo de fazer a arte que nos pode colocar numa solidão, ou melhor, numa diferenciação da solidão dilaceradora, avassaladora, da decrepitude, do horror, da guerra, porque a gente está vivendo uma guerra, né? Uma guerra do corpo, uma guerra do confinamento. Então sair essa arte, nesse modo de fazer, nessa fazedura que precisa ser deslocar a solidão para entrarmos num outro lugar, que é o lugar de solitude. Né? O lugar de solitude é esse lugar que é possível ficar sozinho nos intervalos. Bom, queria só fazer uma abertura. Tem mais um tempinho, Vanderleia, para falar? Então tá, é que eu fico preocupada. Tá, posso concluir? Aí depois você... Então tá. Então, bom, eu acho que esse é um ponto bem importante, que a passagem da solidão para a solitude mediada pela função da arte, como modo de fazer, que o Nelson também contextualizou desde a peste, pelas guerras, enfim, pelas aberturas infindáveis. Mas eu queria dizer assim, que o modo de fazer não é uma fazeção desenfreada, que também é um outro sintoma da pandemia. As pessoas estão fazendo 845 lives, estão trabalhando 250 horas por semana. Eu me incluo nisso, como todos nós nos incluímos nisso, porque de fato você na virtualidade tem uma convocação à agilidade, né? Então o tempo que valia 1 hora hoje é 1 segundo, então você tem que fazer tudo muito rápido. Você tem os afazeres domésticos, os afazeres com o próprio corpo,
os cuidados com os filhos, você tem o trabalho, você tem a família, o ente que está doente e que está morrendo e você não pode fazer o luto, e não dá tempo da gente sofrer, se entristecer, de dizer dessa dor que tanto nos é fundamental ser elaborada para tomar um outro destino. Então, para isso, para a gente ter essa possibilidade de pôr em palavras, de fazer essa passagem pela arte de um jeito interessante, é preciso ser intervalar, é preciso ter tempo de paragem, é preciso ter tempo de hesitação, né? A hesitação é aquilo que faz com que o ar entre e saia. É essa respiração que está trancafiada atrás da máscara, mas que ela precisa ter esse tempo de início, de meio e de fim. O que a gente tem feito é não prestar atenção no início nem no meio. Chega no fim. E um fim remete a outro fim, que remete a outro fim, que remete a outro fim. E é um deslocamento intermitente. Então a gente precisa de um ponto de basta. Então é como a gente pode, a partir de então, nesse pandêmico ou nesse pandemônio que vivemos e que não sabemos quando vai acabar, se vai acabar ou como vai acabar, torcemos de fato para que a vacinação aconteça, e aí sim numa velocidade, que ela não está ocupando o lugar que deveria ocupar, mas torcemos para isso. A vacinação ela pode estancar possibilidades. O isolamento ajuda muito nisso e é preciso que mantenhamos aí os distanciamentos sociais. Mas é preciso que a gente viva nesse isolamento e não apenas sobreviva. E para isso precisamos achar modos de fazer, portanto, convocar a arte como salvamento disso, mas a arte intervalada, a arte de parada, né? A arte de respiração, não é... Gente, quem quiser fazer meditação faz, mas não é isso que eu estou dizendo. Não é a meditação por ela mesma, mas sim, é isso, da gente poder se escutar nesse processo. Isso é solitude e não é solidão. Bom, queria só dar uma recomendação de leitura para vocês, que eu acho que é fundamental para quem gosta desse tema, pensar na pandemia, né? Que um deles, que é um livro que eu encontrei há pouco tempo e que eu amei, que chama Extremo, do Franco Berardi, que é um italiano. Ele faz várias crônicas sobre um processo pandêmico, recomendo avidamente. E tem um livro que saiu ano passado, que chama-se Psicanálise e Pandemia, que é da editora Ler, que inclusive é do meu fórum de psicanálise. Está excelente também para a gente poder pensar nisso. E temos os clássicos, A Peste, do Camus, temos agora um livro maravilhoso que saiu do Zizek, que acabou de ser lançado, um do Edgar Morin, que saiu semanas atrás na versão em português. Bom, temos várias questões aí para pensar, mas então eu queria dizer para vocês, para finalizar a fala e abrir para as perguntas, que é como é que a gente pode traduzir o nosso mal-estar, o nosso sofrimento e a nossa angústia da pandemia, para que a gente possa encontrar modos de vida nesse tempo. E não achar que a vida está só lá depois. Porque senão a gente fica num processo de procrastinação. Quando acabar a pandemia, eu vou viver. Quando acabar a pandemia, eu vou papapá. Só que é gerúndio, né? A gente está vivendo a pandemia. Então precisamos descobrir estratégias no período de guerra. Aliás, a guerra exige estratégias, né? Bom, acho que é isso, assim, no cômputo geral, que eu trouxe para a gente começar a conversa e para que a gente possa abrir aí. Agradeço mais uma vez, Nelson, Vanderleia, todos aí da produção e esse festival maravilhoso. Avisa que está todo mundo super protegido aqui, por isso que eu tirei a máscara. É importante dizer que todos nós aqui estamos, além de testados, com máscara, devidamente higienizado, com os kits Covid, com face shield e tudo mais. Porque, como disse a Tatiana,
continua, né? Temos que continuar a realizar, né? Então, tem uma pergunta aqui que a gente até, assim, poderia responder, falar. E é interessante, porque eu estou vendo aqui várias pessoas de São Bento, tanto pessoas que já foram alunas do Nelson, como pessoas da comunidade mesmo, assim. E eu estou surpresa. Muito obrigada a vocês que despertam tanta vontade da gente de querer ouvir, viu? E aprender. O seu Virgílio, que é bem atuante, ele faz sempre perguntas e ele está colocando aqui. Será que esse confinamento não está colaborando para o avanço da pandemia? A gente sabe, né, mas eu acho que é importante, ele está dirigindo a Tatiana, tá bom? Sim. Você quer que eu já fale? Sim, já pode. Aí eu passo para outra. Seu Virgílio, obrigada por isso. O senhor me autoriza a fazer uma diferença entre confinamento, isolamento e distanciamento. Olá, seu Virgílio. Né, que eu acho que é bem pertinente nesse tempo. Né, porque o confinado é aquele aprisionado, é esse trancafiado, né, que está encarcerado. Não é nosso caso. Nós estamos no momento de suspensão, é essa a diferença, né, que nos coloca diante, eu gosto muito mais das palavras isolamento e distanciamento social, porque a gente está isolado do vizinho. Mas olha como é bonito, isolado, está ao lado, um a um, mas não está em rede, em laço. Por quê? Por uma medida protetiva. Isso é saúde pública. Então a gente precisa, eu não quero isso, eu quero abraçar, beijar todo mundo. No entanto, eu posso ser um vetor transmissivo. E eu não posso fazer isso, porque senão eu só penso em mim. Então talvez essa possibilidade, eu acho, assim, para mim, a única coisa boa, se é que tem alguma coisa boa da gente tirar do período pandêmico, é que a gente, isso para quem tem uma boa escuta, porque quem não consegue escutar, não vai escutar na pandemia. Mas se é que a gente pode extrair alguma coisa, deixar decantar alguma coisa da pandemia, é o senso de coletividade. É a gente poder sair desse umbigo constante que nós vivemos. Que é pensar, bom, o que interessa é o que eu ganho, o que interessa é o que eu faço. Não interessa o meu vizinho, a minha funcionária, né, que o problema é dela se ela não recebeu o dinheiro dela. Não, eu acho que esse é o tempo da gente dar as mãos mesmo sem tocá-las. Isso é distanciamento social. É eu dar a mão para o Nelson mesmo sem tocá-lo. Então, nesse sentido, seu Virgílio, de fato, não estamos confinados. No começo achávamos isso, mas estamos isolados e distanciados para produzir algo diferente, que é sair dessa cena do pior. Okay. Né? Muito bom mesmo, viu? O Marcel Azeredo, que aliás é psicólogo aqui na cidade, é artista também, né? Ai, que gostoso. Já participou aqui com a gente, está participando, né, nesse momento como pode. E ele pergunta aqui, quais são as relações entre sonhos e arte na pandemia? Posso falar um pouco? Sim, ele é para os dois. Olha, eu acho que tem uma estreita relação, né? A Tatiana estava falando, por exemplo, de arte, ela não usou essa palavra, mas eu vou usar como terapia. Muita gente o fazer artístico está usando como terapia, que nunca pensou que pudesse fazer isso, né? E eu acho que a arte tem uma estreita relação com sonhos. É só pensar no surrealismo, né?
no surrealismo, e em terapia você pensa no André Breton, que criou o surrealismo. Muita gente não sabe, o André Breton era médico psiquiatra. Tá? Então, aí você já junta essas coisas. Agora, os sonhos... Aliás, de Santana, né? O sonho não só ele estimula e inspira as obras de arte, né? Como inspirado de todo o surrealismo, é baseado em sonhos, Dalí, né? Magritte, todos aqueles artistas, mesmo os poemas, não só os sonhos, mas também produz sonhos, para que as pessoas sonhem, né? Porque sonhar é você tentar, agora aqui em São Bento, por exemplo, aqui que é uma cidade pequena, cercada de montanhas esplêndidas, uma natureza maravilhosa. O final de tarde aqui foi magnífico. Sabe, se você para contemplar, que é a palavra que eu uso nesses casos, a contemplação, é fazer as coisas com tranquilidade, olhar com calma. É um tempo que as pessoas não estavam se dando. Na cidade grande não se dão. É aquela correria, né? Um tempo de parar e contemplar e sonhar. Tá? Você olha para um horizonte, como olhando, dirigindo um carro, você olha para frente e você está imaginando o futuro. É o que está ali. Tá? Você imagina o que seria, por exemplo, um prisioneiro que está lá condenado há anos. O que seria a vida dele se não tivesse os sonhos? Porque nos sonhos ele vai realizar tudo que ele não faz durante o dia. Ele vai sentir um conforto no sonho, né? Daquela prisão toda. Então eu acho que é muito, muito complementar, né? Arte, sonho. Eu já sonhei, por exemplo, que eu estava pintando uma obra que realmente eu fui fazer no dia seguinte. Esse tipo de coisa não é incomum, tá? Pensando no sonho mesmo, né? Não interpretação do sonho, nada, mas nessa viagem que você faz. Que a arte é isso, ela te propõe isso, tá? Ela te propõe essa viagem. Marcel, né? Marcel, boa noite. Também uma pergunta muito pertinente, como todas, né? Mas que tem uma abrangência gigantesca. E eu te responderia, ou eu abriria essa conversa com você da seguinte maneira. O sonho, ele é uma manifestação do inconsciente, né? Portanto, aquilo que está escondido em nós, aquilo que nem nós sabemos que existe, aquilo que nos escapa, uma das manifestações possíveis é através dos nossos sonhos. Curiosamente, alguns sonhos estão sendo repetitivos nesse momento pandêmico, assim como o Freud já tinha lido isso nos períodos de guerra, né? Inclusive, saiu ontem, antes de ontem, um dos livros publicados de uma equipe que fez um inventário de sonhos pandêmicos. Então, acho que 3 ou 4 equipes no Brasil, de psicanalistas amigos meus, inclusive, que estão publicando sonhos pandêmicos, né? E muito interessante esse movimento dos sonhos no período pandêmico, enquanto uma coletividade, não enquanto um arquétipo coletivo, como diria o Jung. Não é isso, mas é muito mais porque todos nós estamos sofrendo esse resto diurno. O nosso resto diurno é vírus, pandemia, horror. Vírus, pandemia, horror. Vírus, pandemia, horror. Então, os sonhos fizeram uma modulação também. Sonhos de dilaceração dos corpos, sonhos de putrefações, sonhos de mortes constantes, períodos em que a pandemia deu uma suposição de trégua, que ela deu uma baixada em outubro do ano passado, por exemplo. O que aconteceu? Os sonhos mudaram suas caras e começaram a ser sonhos de esperança. Então, eu estou dizendo de uma população coletiva, né, do nosso Brasil, de como a gente pode... Nos outros países eu não sei, mas certamente outras pessoas também estão fazendo esses inventários. Então, tem algo muito importante nos sonhos, que são essas manifestações dos nossos inconscientes, que gritam nesse lugar que nos escapa, que ainda bem a gente não manda, a gente não controla os sonhos, então isso escapa de nós. E eu diria também, Marcel, que a arte,
ela pode entrar pela via do que nos escapa também. Né? Muitas vezes a gente encontra um modo de fazer que não sabe por que está fazendo. Né? Então, sei lá, uma analisante começa a pintar, a outra começa a fazer um desenho, outro começa a cantar, outro começa a fazer comida, entra pela vertente gastronômica. São formas, tira foto, começa a fazer escultura, brincar com formas. Todas essas são possibilidades que nos escapam, que a gente não sabe por que está fazendo. A gente só consegue pensar no sonho depois. Puxa, por que será que eu sonhei com isso? Puxa, por que será que eu fiz essa obra? Né? Por que será? Então, eu acho que essa relação ela é bem estreita, pensando no que nos escapa. Muito bom, as duas respostas. E, assim, eu tenho uma pergunta aqui e uma na sequência que até é pertinente com o assunto que foi dito agora, né? O processo pandêmico potencializa ou reprime a arte? Essa foi do Maurício Simões. E daí a gente tem aqui também do Wellington. Dentro dessa ideia da arte, enquanto modo de fazer, podemos dizer que todo mundo é artista? Né? Um está perguntando se reprime ou potencializa, e a outra pergunta é: somos todos artistas diante da pandemia? Olha, no início de todo esse processo, vários artistas bem conhecidos, como Caetano e tal, se manifestaram. Se seria o caso de fazer arte enquanto tem esse período, ou não, porque muitos entraram numa certa letargia. E alguns não podem, porque arte você está pensando como pintura e tal, não como teatro, como eu falei agora. Como é que você vai fazer isso? Né? Então, eu acho que aí varia de pessoa para pessoa, sabe? E eu não acredito que estimule uma pandemia, uma tragédia vai estimular. Né? O artista, de qualquer maneira, ele reflete a sua realidade. Mesmo ele pintando um vaso com flores, como o Morandi fazia naquela época, ele está refletindo toda a realidade, ele não precisa ser explícito. Alguns preferem ser explícito, assim, que a gente chama de arte panfletária, já dizer, como num panfleto, tal. Né? Outros fazem magnificamente bem isso, como o Sebastião Salgado, né? Talvez o maior fotógrafo do mundo, mas ele faz isso bem antes da pandemia. Eu não sei. Agora, essa questão de todos são artistas, eu acho que depende do ponto de vista, né? De quem faz a arte, né? E de quem vê a arte. Porque são dois polos. Você faz, você tem um e tem um público do outro lado, que vai responder, né? É muito, eu acho, simplista dizer que todo mundo é artista, porque não é eu não acredito que isso seja uma realidade. O trabalho de arte é um trabalho cultivado, né, de anos e tal. Aí, num sentido genérico, você pode dizer que tudo é arte, e que não é verdade. Tá? A arte é uma disciplina que está tratando das grandes questões humanas. Isso é arte. Isso é Picasso pintando um Guernica, é arte. Ou outro falando do sofrimento humano, ou da vida, ou Matisse falando da alegria de viver. Não vamos esquecer isso. Matisse, o quadro dele, um dos mais importantes, chama Alegria de Viver. Então, nem sempre é sobre um problema que vai estimular ou não. Eu acho que, primeiro, a arte sempre reflete, querendo ou não, de forma explícita ou não, o mundo onde um artista vive. Né? Em segundo lugar, eu acho que um trabalho dito de arte mesmo, que é essa que você vê nos museus e tal, é um trabalho que vai conversar com as pessoas a respeito das grandes questões humanas. Tá? Eu acho falacioso dizer que fulano é arte, aquilo é arte, futebol é arte, culinária é arte. Não é bem assim. Tá? Num sentido antropológico, sim. Tem um texto fantástico sobre isso, né, de alguns escritores, que começam a separar o joio do trigo. Tá? Agora, o fazer artístico é uma coisa que implica prática, conhecimento, estudo. Não é uma coisa assim tão simples quanto parece. Né? E é um trabalho já de adversidade. O artista luta contra as adversidades diariamente. De manhã ele se olha no espelho e ele mesmo é o crítico dele. Vai dizer se aquilo é bom ou se não é. Né? Não é qualquer coisa que ele está fazendo que ele, por exemplo, ele mesmo vai considerar
aquilo que ele está fazendo arte. E nem é sempre ele vai dizer isso, né? Então eu acho que isso aí tem uma coisa muito relativa e até perigosa, tá? De considerar que tudo é arte, porque nem tudo é arte, né? Só terminando, eu acho importante assim que a arte ela é feita até nos momentos mais adversos. Um artista mesmo, ele trabalha até debaixo d'água, tá? Sem recursos, sem nada. Olha, há casos no Holocausto que houve, né? Dos campos de concentração, em que algumas pessoas, no meio daquele sofrimento extremo, porque eu acho que uma das coisas mais extremas que a humanidade passou, sofrimento, é ficar ali, pronto para uma câmara de gás. Alguns ainda há notícias de terem escrito poemas no meio de tudo aquilo. Primo Levi retrata isso. Alguns artistas eram poetas, como Paul Celan e tal, mas crianças, tem até um estudo sobre crianças nos campos de concentração desenhavam, entendeu? Então é muito relativo isso, tá? Não sei se eu respondi, é a minha opinião também, não é a opinião de... Eu não sou dono da verdade, né? Tem tantas opiniões sobre isso, tá? Bom, acho que de fato essas perguntas se conversam, agradeço o Maurício e o Wellington, mas a arte tem uma característica muito particular, que é a característica da subversão. Né? A arte, ela é subversiva por essência dela. Ou seja, então ela rompe, ela fura, ela faz corte, ela entra nas fissuras. Então, eu não penso que o processo pandêmico, ele faça essa função de repressão, né? Ele tenta, inclusive, os movimentos sociais, eles tentam encobrir, colocar um véu. Mas a arte, estrito sensu, ela rasga o véu, ela sai pelos furos. Um dos elementos, ou um dos exemplos disso, é essa possibilidade que a gente está tendo agora, aqui neste momento. Isso é pegar a fissura, né, e contra a corrente. A arte, nesse sentido, ela conversa muito com a psicanálise, porque ela caminha na contracorrente, ela não vai na correnteza. Né? E aí eu diria que, bom, todo mundo é artista. Eu concordo com o Nelson quando ele diz, bom, depende, é paradigmática essa pergunta, porque, primeiro, qual é o conceito de artista? Eu acho que todos são possíveis e passíveis de serem fazedores, né? De usarem esses modos de fazer arte. Mas isso não quer dizer que seja um artista, mesmo porque o artista só é considerado artista a posteriori. Sim. Né? Eu acho que o Duchamp faz uma boa introdução no século passado disso, quando ele pega aquele exemplo clássico da privada e diz, isso é arte. Do mictório, né? Do mictório. Isso é arte. Bom, peraí, como é que isso é arte? Né? E aí tem toda a contextualização e a ressignificação daquele lugar. Então, um artista, ele só é reconhecido enquanto artista no après-coup, no depois. O outro. A partir das relações. Só entrando no que você falou, dá licença, sobre Duchamp, ele tem um pensamento clássico sobre isso. O que é arte e o que não é arte? Ele diz que 3 coisas definem o que é arte. Uma é o artista, que diz, eu sou artista. Né? A segunda coisa é um discurso autorizado. O que seria isso? Algum historiador, crítico, expert que diz, ele é um artista e escreve um texto. Então tem um texto, né? Tem um artista. E a terceira coisa é colocar este objeto num lugar reconhecidamente como um lugar de prática artística, um museu, uma galeria. Então, se tiver essas 3 coisas, né, qualquer coisa pode ser arte, por isso que ele usou o mictório, né, e depois um outro artista nos anos 60 defecou numa lata e colocou, é arte porque ele falou, olha, está no museu, escreveram e eu afirmo que é arte. E né? eu sou reconhecido. Isso para relativizar, isso que ele na verdade quis dizer, é que o valor da arte não está no objeto em si,
né? Mas no seu entorno. Gente, olha, sensacional. Ó, nós ficaríamos aqui horas infindas, sabe? Que honra, que prazer receber vocês aqui. A gente falar desses assuntos e todo mundo participando. Só para deixar aí tem um comentário aqui sobre os sonhos de pesadelos, né? Na verdade, são pesadelos. As pessoas estão sonhando que estão sem máscara e estão sendo contaminadas. A Jane tá aqui, falou aqui. Olha, a Jane Ciambelli até falou, por que o Nelson está sem máscara? Olha lá. Porque nós estávamos protegidos aqui, foi combinado isso. Tá vendo? Então pergunte, por que a Tatiana está com máscara? Você devia perguntar isso. Então, porque foi combinado que nós não estaríamos com a máscara. Então é o contrário, Jane. Viu, Jane? A gente está tão habituado que estranha. Já faz parte do corpo. É uma coisa absurda. Eu uso máscara o dia inteiro. O tempo todo. Eu acho tão importante isso, tá? E eu estou vendo pessoas que não estão nem aí com isso. Enfim, a máscara no bolso antes de entrar nos lugares, né? É um absurdo. Mas aqui nessa situação, todas as pessoas foram testadas. Todos testados. O ambiente foi preparado. As cadeiras no distanciamento. Todas as lives que aconteceram anteriormente, as pessoas estavam sem máscara. Olha lá. Jane está respondido. E aqui, eu vi a Tatiane com máscara. Eu falei, eu não vou pôr a minha, porque... Não foi isso que foi combinado. E foi muito interessante, porque eu nem percebi que eu estava com máscara. Olha, gente, então, tá respondido aí, Jane. E aí vamos só para ficar assim, a gente já tem um outro set lá para começar, mas esse papo tá demais, gente. Eu só queria, assim, falar sobre isso que estão discutindo aqui. Os sonhos estão muito recorrentes agora. Estou sem máscara, estou pegando o vírus está me pegando. E o que você tem a dizer, Tatiane, disso? Só, Tatiane, posso pedir uma coisa? Ninguém viu você sem máscara. Tira um pouquinho para ver como é. Olha lá. Tá bom, vou tirar. Eu faço isso às vezes com as pessoas, não aguento. Eu acho que eu só bebi água. Não, agora é só para a gente ver. Tem duas coisas aí, Jane, para te dizer. Jane, né? É a Jane e o Lu Zeferino. Tá. A Lu. A Lu? A Lu Zeferino, é uma artista. É a Lu Zeferino e a Jane. Então, acho que são duas coisas que eu posso estar dizendo para você, assim, de sopetão, né, sobre isso. Uma delas é, não é que as pessoas têm sonhado mais, é que as pessoas têm prestado mais atenção nos seus sonhos. Por quê? Porque elas estão na esfera privada. Como elas estão em casa há muito tempo, isso é contínuo, a gente começa a notar coisas como a ruga, que ninguém percebia e aí passa a perceber por causa do uso contínuo do vídeo, aí você se dá conta. Nossa, então eu não fiquei mais velha? Eu já tinha. Já tinha. Algumas apareceram, mas outras já estavam lá, mas a gente não se olhava. Então, a possibilidade de estar em casa, isso fomentou que a gente prestasse mais atenção nos sonhos. E a outra coisa, então, isso é um ponto que eu poderia responder para vocês. E o outro é justamente como nós estamos todos incluídos no mesmo contexto, que é esse contexto do pior, né? Uma coisa era a gente ter uma possibilidade assim, daqui 3 semanas a gente sai do distanciamento. Daqui 3 semanas a situação melhora. Aí passam 3 semanas, 3 meses, a gente daqui a pouco chega em 3 anos e não passa. Então esse destino desse investimento nesse lugar, dessa decrepitude, a gente não tem aonde colocar. Então ele vai para onde? Ele aparece no sonho, como um grito de salvamento. Então por isso que os sonhos têm esse teor pesadélico hoje, né? Muito bom, gente. Vamos encerrar. Obrigada. Olha, muito obrigada. Obrigado a Nelson todos. Scrense pela presença. Eu que agradeço a todos, tá? E cuidem-se, máscara, tal. A coisa está muito álcool gel, né? pesada, né? Com esse desgoverno. Tá terrível. Até agora não compraram vacina, tá? Presta atenção aí, pessoal. Tem que falar isso. Tá? Temos que falar. O Brasil tá virando pária mundial, como exemplo de mutação de vírus. Temos que falar que tem um absurdo aí no governo federal, tá? Tá matando gente,
São quantas hoje? 270 mil. 270 A gente fala esse número absurdo. Uma já é uma dor. Imagina tudo isso, né? A gente tem que falar isso sim. A coisa está muito pesada e eles parece que estão negociando a vacina ainda. É um tremendo absurdo isso, sabe? E gente morrendo às pencas aí, tá? Muito obrigada. Eu não conseguiria terminar sem falar isso. Mais uma vez, sim. Muito obrigada, Tatiana Sade, muito obrigada. Obrigada a todos, a todas. Obrigada, Vanderleia, Nelson, prazer. Obrigado, viu? O prazer foi meu. E a equipe toda, parabéns e obrigada por vocês estarem aqui.